Agora, John, por que você acredita que o homem que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo? Na verdade, cuidar do lar não é um bônus, né? É um ônus, é obrigação. Então, o homem, ele começa servindo a casa dele. Sim. Ele tem que cuidar da casa dele. Cuidar dos tá? seus. Cuidar dos seus. Servir, amar, cuidar, liderar, proteger, prover. Então, se o homem não faz isso, cara, ele não está seguindo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. A Bíblia diz, né? O homem homens, amem as suas esposas assim como Jesus amou a igreja. Sim. Então, é obrigação, cara. Entende? Sim. Após isso, então se o homem não faz isso, o que é que ele é? Ele é um incrédulo. Ele não está seguindo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. O que você acha desses homens que fogem do compromisso? Homens covardes. Homens... eu não chamaria de homens, eu chamaria de meninos. Porque eu estava falando até hoje no Hot Seat que eu fiz lá da mentoria. Nós estávamos falando o seguinte: é fácil você usar droga, é fácil você beber cachaça e encher o talo, Sim. é fácil você sair pegando tudo que é mulher, entendeu? É fácil você ir pra festa, pra balada, curtir, ficar doidão. Mano, tudo isso é fácil. Sim. Difícil é você ser o cara que luta contra tudo isso. É você ser o cara que é honesto, que é fiel à sua esposa. Que você, ao invés de conquistar várias, você conquista sua esposa todos os dias. Isso é difícil, irmão. Conquistar várias é fácil. Pô, conquista uma aqui, daqui a pouco outra ali. Sim. Agora, conquista mesmo a mulher todos os dias, mês após mês, ano após ano. É difícil. Verdade, né? É difícil você resistir, por exemplo, quando você a álcool, principalmente quando você já passou por isso, né? Já utilizou. Difícil você não se meter com droga, não tá indo pra festa, curtição. Sim. Ou seja, é difícil negar a carne. E só pessoas fortes, só quando você se torna um homem de verdade, você consegue negar a carne e seguir o caminho de Deus, seguir aquilo que Cristo determinou. Entende? Interessante. Até na filosofia tem uma coisa que diz, tem uma frase que diz assim, né? Que a maturidade, a busca pela virtude, né? Quando o homem encontra as virtudes, ele se torna um homem maduro. É justamente a mesma coisa. Vamos associar que a virtude são os bons hábitos. A busca é o encontrar os bons hábitos, né? E seria a mesma coisa de negar os desejos da carne e seguir aos caminhos de Deus, os desejos de Deus. Tá, vamos supor agora que, bom, tô formando família, certo? Eu quero saber como saber que eu tô pronto pra liderar uma família. Irmão, você já saiu de casa? Não. Então, sai de casa, pô. Primeiro você começa, né? Primeiro você começa. Você nunca vai estar pronto. A verdade é essa. Você se faz pronto. Sim. Então, o homem ele é feito de necessidade. Vamos lá. Se eu tô na casa da minha mãe, do meu pai, cara, eu não me coloco em uma situação onde eu vou precisar ficar pronto para agir. Ou como? Tipo, como é que eu vou liderar uma família morando na casa da minha mãe e do meu pai? Então, primeiro eu saio da casa da minha mãe e do meu pai. Antes de casar, eu preparo o terreno. Como assim? Eu garanto que para casar eu vou conseguir cuidar e prover para minha família. E só então eu caso e construo família. John, então você está me dizendo que eu só posso casar quando eu tiver condições de cuidar da minha família? Sim. Sim, porque esse é o seu papel. Sim. Porque se você não tem condições, você não tem nem onde morar, por exemplo, e você tem a capacidade de casar com uma mulher, e você fala assim, não, a minha mulher ela vai ter que construir comigo. Eu concordo. Sim. Mas o mínimo que você pode dar para ela é um teto para ela morar com você. Sim. É alimento, é cuidado, é proteção. Não tô falando aqui de você só casar quando tiver rico, Sim. bem sucedido, não. Mas você tem que ter o mínimo possível de condições para que você possa ter essa mulher. Interessante. Assim, porque acredito que depois de ter falado isso, né? Por que tantos homens assim, eles não leem a Bíblia? Não procuram mais informação, não procuram, sabe? A palavra. Bom, tem vários pontos aqui, né, que a gente poderia trazer. Trazemos aqui para um lado mais espiritual da coisa. Sim. Mas eu vou ser bem mais... Vou me fazer fácil de entender. Primeira coisa, base. Nós não temos uma boa base. Então, se você parar para observar, nós temos poucas famílias de base cristã bem instruídas nesse país. Então, se eu venho de uma base onde eu não tenho nenhuma cultura de estudar as escrituras, não foi de ir à igreja, de estar no meio de pessoas que buscam a Deus,
provavelmente eu também não vou fazer. Ou vou demorar a entender que necessito disso, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu já vim buscar a Deus depois de velho. Eu cresci no meio onde não existia. Segundo ambiente. Então já cresço num ambiente ali que é promíscuo, um ambiente que não tem valores deturpados. Sim. Daí, tipo, a Bíblia ela não tá nesse contexto, entende? Então, tem muitos motivos. E um terceiro ponto, até tem aqueles que já estão ali buscando, mas são superficiais. O que eu mais vejo são homens que se dizem cristãos, mas que não param para estudar as escrituras, não param para buscar o Logos. O Logos é a palavra, as escrituras, a palavra propriamente dita, ou seja, eu preciso consumir o Logos para que aquele conteúdo que eu estou consumindo, as escrituras que eu estou estudando, elas vão fazendo o quê? Formando a minha vida, meus hábitos, condicionando a minha nova forma de agir. E aí vem um rema, né? Quando eu tenho conhecimento do Logos, já aconteceu de você ir na igreja, por exemplo, e o pastor falar uma palavra e você, caramba, essa mensagem foi para mim? Já aconteceu. É o rema, é quando você já está habituado ali com o Logos, você já consome você já tem aquele conhecimento, mas aí vem aquela fala que ela é espiritual. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Ela aparece para você na hora certa, quando você ouve de alguém, e ela faz sentido. Sentido que muitas vezes quando você está só lendo as escrituras, você não consegue entender. Mas, cara, o que eu mais vejo, é pessoas que apenas não leem, vão na igreja, o pastor fala ali, traz a palavra e tá bom, é só aquilo. Não para estudar, para se aprofundar, para entender. Deixa eu fazer uma pergunta, você já leu as escrituras todas? Não. Você é cristão há quanto tempo? De fato, 3 anos. 3 anos, mas vem de base cristã? Vem de base cristã. Pronto, eu comecei a buscar a Deus há 2 anos, 2 anos e meio. Eu comecei a ler as escrituras há 1 ano atrás. Eu já li a escritura toda, as escrituras todas uma vez, já tô partindo para a segunda. Top. Entende o que eu tô falando? Cara, é dedicação, é disciplina para fazer aquilo. É verdade. Assim, eu procuro muito viver a palavra, sabe? Tipo, eu vejo um versículo, tem alguns versículos que chamam muito minha atenção, sabe? Inclusive, você falando agora sobre família, eu fui ver aqui, tipo, realmente, é Provérbios 24 e 27, onde ele fala, primeiro termine aquilo que você... Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, depois constitua a família. Olha que interessante. Ou seja, primeiro, eu até pesquisei aqui pra ver, é o Provérbios 24 e 27. Então, primeiro eu preciso entender, fazer o meu trabalho, ou seja, eu não posso constituir família se antes ter uma base. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Bom, olha, só pra você ter noção, você falou uma coisa interessante. A grande quantidade que tem de relacionamentos problemáticos, principalmente por questão de estruturação financeira, são relacionamentos onde aconteceu o quê? Ainda namorando, ambos morando na casa dos pais, a menina engravida, né? Aí, ou tem problema com o pai por causa do relacionamento com a mãe, sai de casa, vão morar, só que não tem o quê? Uma estrutura, não tem uma base. Não tem uma base. O menino não se tornou homem ainda. Ele não construiu uma base para constituir família. Sim. E aí começa problemático, já começa uma família desestruturada. Ainda mais quando vem uma criança naquele ambiente. Cara, é complicado, já começa errado, né? Exatamente. A pessoa também precisa ter, um planejamento financeiro, né? Porque não tem como você sair sem você ter um planejamento ali, né? Exato. O que você acredita, assim, tipo... Tudo, eu acredito que tudo que a gente for fazer, seja criar um evento, seja sair onde a gente for morar também, tem que ter um planejamento. Como que você vê isso? Na verdade, o ideal é que sempre tenha um planejamento. Sim. Acontece que às vezes o planejamento não dá muito certo. Ele muda, né? Ele muda, né? Ele vai mudando. Só pra complementar, eu vi na internet, só um parênteses, na internet tava lá como que é o planejamento, na minha cabeça. Aí depois como realmente é. Ou seja, é um caminho cheio de tropeço. É porque quando você faz o planejamento, você acha que é uma linha reta, assim, né? Tudo bonitinho. O ponto é, de fato, quando você planeja Mas, cara, acontecem muitas coisas pelo caminho. Sim, é verdade. E você vai tendo que se adaptar a essas coisas que acontecem. Sim. Agora, o ponto importante, quando você tem um planejamento, você tem um ponto, você está no ponto A, e você tem uma estratégia para chegar no ponto B. Exato. Beleza, você já traçou, já determinou, eu quero chegar lá.
Por mais que vão acontecendo essas nuances durante o caminho, Sim. mas você já sabe onde você quer chegar. Você já Sim. mirou. E você vai se adaptando, vai atenuando, vai ajustando pra chegar. Agora, quando você não sabe, Exatamente. quando você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Exato.